Jornalista Padre Albini, vou conversar com uma lenda na medicina de João Pessoa e da Paraíba. Esse jovem médico já foi presidente nacional da Associação dos Neurologistas do Brasil. É uma vaidade para a Paraíba. Eu vou falar com o doutor Rômulo de Lucena Faria. Doutor Rômulo, tudo bem? Padre, muito bom receber aqui na minha clínica. A clínica da coluna. Eu nunca vi na história tanta gente procurar o senhor e seus colegas com dor na coluna. Por que tanta dor na coluna no Brasil? A coluna virou uma estrutura que hoje é alvo de procura de vários pacientes pelos seguintes motivos. A população ficou mais sedentária, a população ficou mais obesa, a população passou a ter hábitos inadequados de postura, tudo isso por causa da vida moderna. E diante disso, com certeza, aumentou em muito o número de pacientes que sofrem de coluna. Isso aí, a procura por clínicas de coluna aumentou muito, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. É uma tendência mundial. O senhor é médico cirurgião, é professor. O que a população deve fazer para evitar essa dor na coluna, para danificar a coluna? Primeira coisa, ter hábitos saudáveis, como fazer atividade física regular, porque fortalece a musculatura da coluna, a musculatura do abdômen, e isso mantém a postura mais ereta e menos impacto na coluna. Não ganhar peso, porque a obesidade é um fator também agravante. E outro fator é o fumo. O fumo é um dos fatores que Afeta a coluna? afeta a coluna porque ele vai atingindo a circulação dos discos e vai degenerando os discos e com isso leva a maior acometimento dos discos e levando a dor lombar. A frequência constante de academia. Tem amigos meus e amigas minhas que passam 4 horas na academia. Pode afetar o sistema nervoso, o sistema de coluna? Não, a atividade física é excelente. Agora, cuidado só com alguns exercícios sem supervisão, como agachamento com grande carga de peso para as mulheres, isso pode sim afetar a coluna. Às vezes, grande excesso de peso no leg press, nas remadas. Então, tudo é feito com parcimônia. Se você faz com parcimônia atividade física, você com certeza vai ter uma coluna mais saudável. Estou conversando com o médico cirurgião, neurocirurgião, doutor Ronald Farias. A pandemia afetou a coluna? Afetou. Em que sentido? Porque as pessoas pararam de fazer atividade física, as pessoas pararam de caminhar, ficaram muito tempo sentadas, trabalhando no home office. E quando você está sentado, é uma posição muito ruim para a coluna, porque as pernas não fazem nada, está todo o peso jogado na coluna. Quando você está andando, caminhando, você distribui o peso para as pernas. Então, a posição sentada é uma posição que afeta muito a coluna. Senhoras e senhores, vamos falar sobre sua coluna. Doutor Ronald, a Paraíba, nosso estado, está preparada para tratar as pessoas do interior, lá de São João do Rio do Peixe, do Patos e Princesa, de João Pessoa, das 203 cidades da Paraíba, que não tem um homem no dia a dia. Como é que prevenir para as pessoas que sofrem dor na coluna? A Paraíba está bem assistida na saúde. Tá? Eu queria até fazer um elogio ao governador que desenvolveu esse programa, que é o Opera Paraíba, que conseguiu levar a atenção, assistência a todo o interior. Os pacientes hoje que têm problemas de coluna conseguem se deslocar ou para Campina Grande ou para o Hospital Metropolitano e fazer cirurgias. Então, desse ponto de vista da assistência médica, a Paraíba melhorou muito nesses últimos anos. O sertanejo, o pessoal do interior, já tem uma vantagem porque ele é muito mais ativo do que a capital, né? Anda demais. Anda demais. Normalmente a obesidade é menor no interior, então são fatores que ajudam muito a ter menos problemas no interior. Estamos começando o Dr. Ronald Farias, médico cirurgião da coluna. As pessoas que se operam na coluna, como é o dia a dia dessas pessoas? Como é a convivência com a pessoa que fez cirurgia? Então, elas passam, de um modo geral, a levar uma vida normal, mas tem que ter cuidado como qualquer outra pessoa que tem um problema de coluna. Cuidado no sentido de evitar pegar peso em excesso, posturas inadequadas. Então, é mais essas recomendações que a gente faz. Senhoras e senhores, já sabe, da coluna, vem aqui na clínica da coluna de João Pessoa. Doutor, qual a mensagem que o senhor passa para o senhor, para a senhora de idade que mora em qualquer lugar, que estão lhe ouvindo agora? Qual o dia a dia das pessoas para prevenir não ter problema de coluna? Então, como eu falei, o mais importante é a prevenção. E a prevenção se dá pelos hábitos do cotidiano. Então, não ficar muito tempo sentado na mesma posição,
evitar pegar peso, pegar objetos pesados numa postura inadequada, fazer atividade física, principalmente caminhada. Caminhada fortalece a musculatura da coluna, a academia também ajuda a fortalecer a coluna e fortalecer a musculatura abdominal e com isso melhora a postura. Então uma vida saudável, com hábitos saudáveis, ajuda muito a prevenção de doenças. Chamamos o Dr. Ronald Farias, médico, cirurgião, neurocirurgião. Doutor, como prevenir as dores na coluna, nos ombros, aquelas dores que as pessoas depois de 40 anos começam? Como prevenir? A artrose, que é sem dúvida nenhuma a principal causa de dor articular em várias articulações, ela se dá pelo envelhecimento natural, mas também por alguns motivos, que é a falta de mobilidade. Se você está parado, as articulações elas produzem um líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica as articulações. Se você é uma pessoa parada, esse líquido começa a ressecar e dá mais limitação articular. Então, movimentar, fazer atividade física vai fazer com que as suas articulações se lubrifiquem mais e você tenha menos artrose. A história do bico papagaio. Todo mundo tem 2 bicos papagaio, tem um bico papagaio. O senhor, que é médico e é de origem nordestina, sabe. O bico papagaio é o que, doutor Ronald? Na linguagem médica, o termo é osteófito. O que é isso? Com o envelhecimento, a coluna começa, algumas vezes, a ficar instável. E a natureza, para resolver isso, ela começa a calcificar. E nessa calcificação, formam-se essas pontes ósseas, que é o bico papagaio. A gente pode pegar essa coluna para mostrar. Vamos aqui, é o que as pessoas estão em casa, ver o que é isso aqui. Então, vamos lá. Aqui é a coluna vertebral, formada pelas vértebras. E entre as vértebras tem essa cartilagem, que é o disco. Quando o disco estoura, ele forma uma saliência que é chamada hernia de disco, que vai comprimir o nervo que vai para a perna, da dor. Em alguns pacientes, esses discos vão se degenerando, vão se desgastando e ocorre uma instabilidade, ou seja, uma vértebra fica solta em relação à outra. E a natureza, para poder resolver isso, ela começa a criar pontes de calcificação, são pontes ósseas. É uma defesa. É uma defesa natural. Então isso é chamado de bico papagaio, né? Na linguagem popular, na linguagem médica, osteófito. É uma reparação da natureza para esse movimento anormal que existe na coluna. Já tem medicamento para prevenir isso, doutor Ronald? Não, ainda não tem. Isso aqui, por exemplo, essa parte colorida aqui é o que? É o sistema nervoso aqui? Isso aqui é o sistema nervoso. Aqui dentro do canal da coluna, passa a medula e ela manda os nervos para a perna. Então, quando o disco sai do lugar e comprime... Por que sai de lugar? Peso? Peso, maus hábitos e também uma tendência genética. Algumas pessoas nascem com a dificuldade na formação do colágeno, que é a substância que forma a cartilagem. Então, ela tem mais tendência a ter discopatias, que são justamente os desgastes. Não tem remédio para isso ainda, não? Não. Ainda tem isso? Não tem. Doutor Ronald, as pessoas, por exemplo, o cara que é motorista de táxi, motorista de ônibus, o médico como o senhor, que passa o dia sentado, como é que ele deve prevenir? Ficar em pé? Como é que quem passa 8 horas no computador, doutor Ronald? Então, o recomendável é a cada meia hora se levantar, fazer uma pequena caminhada no seu ambiente de trabalho, se alongar, pelo menos por 5 minutos e voltar ao trabalho. Não passar de meia hora, no máximo 40, 50 minutos é o limite para você prevenir as lesões. O senhor viaja constantemente para o Brasil inteiro. O senhor para São Paulo, o senhor passa 3 horas sentado no avião. O que é que o doutor Ronald faz no avião? O professor, de 3 horas sentado, quando vai para os Estados Unidos é 3 horas. Para a Europa, 9 horas. Para os Estados Unidos, 9 horas. O que é que o senhor faz no avião? Eu levanto de vez em quando. O senhor se levanta? Levanto. Levanto, porque senão você não aguenta, né? Ficar 8 horas na mesma posição, então sempre dou uma levantadinha, ando no corredor, me alongo um pouco. E aí Quais os sintomas que as pessoas... Uma pergunta que eu quero agradecer ao doutor Tiago Vieira, que está me ajudando na entrevista. É médico, colega do doutor Ronald, que está gravando a entrevista. Quais os sintomas que Dona Maria e seu Zé e o jovem sente que está com problema na coluna? Dor na coluna, dor lombar, dor é o primeiro sinal. E essa dor, além de ser na coluna, ela pode também irradiar para a perna, que aí o povo chama de dor ciática, que é a dor que vai pelo nervo ciático. Então, esses são os sintomas mais comuns. Dor na coluna e dor que se irradia para uma das pernas. E às vezes até as duas pernas. Esse problema da coluna aqui em cima, que as pessoas ficam muito tempo dobradas no telefone celular, vendo assim. Eu queria uma palavra do senhor sobre isso. Boa pergunta, padre, porque esse é um tema atualíssimo, que é justamente a discopatia cervical pelo uso do WhatsApp. Isso causa o que, doutor Ronald? Se eu estou com a minha cabeça na posição ereta,
o peso relativo da cabeça é 1, em torno de 5 quilos. Se eu vou inclinando a cabeça, o peso relativo da cabeça aumenta. É físico. Pela física, né? Pela inclinação do vetor. E aí eu vou desgastar mais minha coluna e vou forçar minha musculatura. Aí eu passo o dia, né, trabalhando no WhatsApp e eu vou no final do dia estar com a musculatura toda cansada, dolorida e meus discos vão sofrer mais. Ao longo do tempo, né, de vários anos, acaba gerando uma hernia de disco na cervical. O que é que o senhor diz para as mães de família, para os pais, que o filho passa 3, 4 horas no telefone assim? Isso é a gente que veio de outra geração, onde a gente era criado na rua, né? Na rua, solto. Feito galinha de capoeira. Exato. Hoje me sou galinha de granja, né? Tudo confinado. O que a mãe deve fazer? Olha, tentar colocar a menina em esporte, jogar futebol, natação e não ficar só em casa no videogame, no Quando o senhor vai almoçar, tem os casais com as crianças pequenas, cada um tem um notebook. Os 4? O pai, a mãe e os 2 filhos. E o senhor, o que é que o senhor diz disso? O senhor que é o médico disso. É lamentável, né, que isso ocorra, mas infelizmente são os novos hábitos da vida moderna que só acabam prejudicando, né, a saúde das pessoas. Doutor Ronaldo, o senhor tem uma história de vida como profissional. O senhor foi diretor do Hospital de Trauma de João Pessoa, e o senhor foi nome nacional, foi notícia nacional. A Paraíba está bem na área de saúde, doutor Ronaldo? Está bem, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Existe já agora uma grande expansão hospitalar na Paraíba. Em breve teremos o hospital lá em Patos, né? O Hospital Regional de Patos, vai ser transformado no Hospital de Trauma agora. Ele é um trauminha pequeno lá em Patos, né? Não, hoje ele é mais regional, né? Regional. Mas agora vai ser um hospital com as características mais parecidas com o trauma de Campina Grande e com o trauma de João Pessoa. Esse projeto, inclusive, a gente iniciou na época que eu trabalhava no trauma de João Pessoa, na diretoria. A gente foi lá com o doutor Zé Maria, que era o secretário de saúde, e com o doutor Zé Tota. Zé Tota, que era, foi secretário, seu médico. E Zé Tota tinha esse sonho de levar o hospital de trauma para Patos. Agora vai ser concretizado. Uma das coisas que afeta, eu estava numa entrevista do Japão, é o trauma de moto. O senhor tem ideia, o senhor mora na capital, mas eu sou do interior. O senhor tem ideia de quantos acidentes de moto tem no interior da Paraíba? Então, o jumento moderno é a moto, né? É a moto. Acabou-se o jumento do sertão, no interior. Eu sou sertanejo também. Você de que cidade? Piancó. Ah, você nasceu em Piancó? Eu não nasci lá, mas criei minha infância toda lá. Meu pai é que nasceu lá, né? Exato. Em Piancó. O advogado. O advogado. Então a gente sabe assim os hábitos do sertão e hoje não tem mais, né? O transporte é moto. E moto a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o sujeito vai sofrer uma queda na moto e vai ter lesões. Então lesões gravíssimas de moto, né? Tem lesões de coluna. Tem que não anda mais, né? A gente vê que pacientes paraplégicos com acidente de moto, tetraplégico, a gente vê trauma de crânio grave, a gente vê a lesão do plexo braquial, que é uma lesão que paralisa o braço da pessoa, além das lesões ortopédicas, né? De quadril, de e a fatalidade da vida, né? E além da fatalidade. Doutor Ronaldo, eu queria que o senhor usasse a minha câmara, se dirigisse à população da Paraíba, os cuidados para as dores da coluna e as dores. Então, como eu falei, o grande cuidado para a coluna é o condicionamento físico e a observação de hábitos posturais saudáveis. Então, sentar de forma adequada, não passar muito tempo sentado, não pegar objetos pesados de forma inadequada, fazer atividade física como musculação, caminhada ou pilates, tudo isso ajuda e evitar o ganho de peso e evitar o tabagismo. Senhoras e senhores, acabamos a entrevista com o médico neurocirurgião, doutor Ronaldo. Doutor Ronaldo, muito obrigado. Padre, vamos sempre dar uma conversadazinha sobre uma coisa que afeta todo mundo, não é verdade? Obrigado e volto já. Obrigado a todos.